E, cara, e eu fiquei pilhado com a coisa, tipo assim, porque geralmente esses dados, se eu não me engano, acho que grande parte é de rede social, né? Que deve distribuir e armazenar várias coisas, né? Que, principalmente texto, foto, de viagem. E você não tem rede social, cara. Eu falei, bicho, tem alguma fita, certeza. O cara é da inteligência artificial e ele tem um Facebook que não alimenta, não tem Instagram, não tem nada. E tem algum perigo, cara? Tipo assim, quem igual nós que tá em rede social direto, tu tá alimentando, que tem umas pilhas, né? Tipo assim, igual agora tem a questão da 5G, que o pessoal do Bolsonaro tá pilhado, que a China quer pegar e não sei o quê, aquela briga toda. Tem alguma pilha assim, cara, de quem vai ficar com mais dados? Realmente as redes sociais, ela armazena muitos dados e pode, sei lá, no futuro prejudicar as pessoas ou nada? Tá, vamos lá. Primeira coisa, por que eu não tenho rede social? É exatamente por causa disso. Eu acho que é uma coisa que psicologicamente, para mim, pelo menos, eu me sentia mal. Por exemplo, o Instagram, eu era extremamente viciado no Instagram, passava, sei lá, 2 horas e meia por dia fuçando o Instagram, Uhum. e me fazia muito mal. No final do dia eu parava e pensava, putz, 2 horas e 30 que eu podia estar estudando alguma coisa, vendo um filme, descansando, eu estava aqui vendo story de uma coisa do BBB que não faz o Olha, mínimo sentido. é, E decidi fechar meu Instagram. O uhum. Facebook virou minha rede social favorita porque é só meme e gente falando mal do Bolsonaro. Então, estou no lugar certo. Ele É. entendeu exatamente o que eu quero dele. Tá. Bom, se isso pode fazer mal para as pessoas, não só pode, como já fez. Você já ouviu falar da Cambridge Analytica? Não, não. A Cambridge Analytica, ela é uma empresa, era uma empresa inglesa, e a Cambridge Analytica ela era especialista em criar estratégias políticas baseadas em dados, né? Então eles costumavam, o slogan deles era não são só dados, são dados psicográficos, né? Que extraía o psicológico da pessoa através dos dados que eles consumiam. Assim, colocando o meu lado humano um pouco à parte e deixando só o meu lado de dinheiro, uma solução estupidamente elegante, uma coisa louquíssima, eu vou explicar um pouco mais do que eles fizeram. É. Tecnologia de ponta. Mas, enfim. O problema da Cambridge Analytica, apesar de ter isso, e em vez de ter usado para alguma coisa menos pior, ou talvez por bem, um tal de Donald Trump ganhou a eleição usando isso. Não sei se você lembra, na época que o Mark Zuckerberg teve que ir lá no Senado americano explicar por que tinha empresa estrangeira coletando dados de americanos. Lembro, lembro. Até fizeram um monte de meme lá, de robô, que o cara praticamente não pisca, né? Bicho mais esquisito. Aham. Então, o Trump, ele ganhou a eleição usando estratégias que a Cambridge fazia. Então, ele ia, sei lá, para o Texas, ele já ia exatamente com o discurso pronto, ele sabia para quem ele ia falar, ele sabia quais os pontos críticos que ele tinha que falar, ele sabia quais os pontos de atenção que ele não podia falar, e, acima de tudo, que foi o que realmente fez ele ganhar. A Cambridge, o escândalo foi grande porque a Cambridge, ela desenvolveu jogos para o Facebook. E não sei se você viu, toda vez que você entra no joguinho do Facebook, tem aqueles termos de uso lá e você clica sem nem ler. Ninguém lê, cara. Geralmente, quando, É. exato. Geralmente, quando você dá aquele clique, você já dá acesso a todos os seus dados para quem criou o jogo, né? Uhum. E além de ter feito isso, eles criaram jogos específicos para entender o padrão psicológico de quem jogava. Então, era uma coisa assim, de Caralho. outro nível. E toda vez que alguém clicava, Aham. a Cambridge ia lá, coletava todas as informações daquela pessoa, coletava todas as informações dos amigos daquela pessoa, e ainda coletava dados de psicologia da pessoa que jogava o jogo, né? E a Uhum. partir dessas informações, qual que é a forma de fazer política melhor hoje em dia? Separar para conquistar. Fake news, fake news, fake news, Aham. discurso de ódio, discurso de separação, para quem gostava do Trump, para quem não, e obviamente outros tipos de discurso para quem não gostava, e dessa forma convencendo as pessoas a votar no Donald Trump, né? Porque a ameaça externa nos Estados Unidos era muito grande, e terrorismo, e não sei, todo aquele papinho
bullshit que a gente está acostumado a ouvir aqui agora. Quem fundou isso aí foi a Cambridge com o Donald Trump. Então, Né? e o fim dela foi o que depois, no final da história dela? Bom, a bomba estourou, teve o que a gente chama de whistleblower, que foi uma mulher que trabalhava para a Cambridge e falou, olha, o que esses caras estão fazendo é muito errado, não dá mais para continuar. A empresa faliu, fechou, por causa dos Estados Unidos. E depois foram averiguar, cara, eles já tinham ganhado a eleição na África, na Indonésia. O Brexit, foi eles que armaram o esquema do Brexit, que também foi muito polêmico na época. Então, era uma empresa especializada em política internacional. E depois do escândalo dos Estados Unidos, pisaram no calo de alguém muito grande e fecharam as portas. Cara, tem até um documentário na Netflix que chama Privacidade Hackeada. Extremamente interessante, indico todo mundo a ver.